Você é grato ao Senhor, irmãos, nessa noite. Nós somos gratos a Deus, porque Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. É o Deus da antiga aliança, é o Deus do passado, mas Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. O mesmo Deus que curou no passado é o mesmo Deus que continua curando no presente e vai continuar curando no futuro, irmãos. Você crê nisso? Sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite sobre o Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. O Deus que faz no monte é o mesmo Deus que faz no vale. Milagres extraordinários no nosso meio. Aleluia. Amém, irmãos. Deus está comigo e com você no monte, porque na antiga aliança Deus falava com os profetas, com os reis, sacerdotes, com Moisés no monte. E nós vamos ver em várias passagens na Bíblia como Davi, Moisés recebendo instruções, leis, direcionamentos, a construção do tabernáculo no Monte Horebe. Davi olhando para o monte dizendo: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós vamos ver aquela mulher que foi pega em adultério, dizendo aonde deve adorar. É no monte, é em Jerusalém. Não é no monte, não é em Jerusalém. Agora os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque no monte eles recebiam instruções, eles tinham intimidade, eles venciam batalhas. Mas a palavra vai nos mostrar e nos revelar que no vale Deus também dava vitória. E o texto base que eu tenho para vocês nessa noite, para que nós possamos dar um fundamento naquilo que Deus vai fazer, é 1 Reis 20, 28, mas começando em 1 Reis, no capítulo 1, aonde o rei Acabe, Samaria, Israel estavam cercados pelo rei Ben-Hadad. 32 reis se ajuntaram para destruir Samaria. Mas levanta um profeta e diz: ei, Deus vai dar a vitória. Eles estavam no monte, e monte representa buscar a presença, ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus. Pode colocar o texto aqui. Mas num certo momento, eles não estavam no monte, eles estavam no vale. E aí o rei disse: agora nós vamos poder vencê-los, porque eles não estão mais no monte, aonde Deus dá a vitória. Mas Deus diz para eles: eu sou o Deus do monte, e eu também vou dar a vitória no vale. E uma das frases que nós recebemos quando nós ficamos sabendo que o nosso irmão Rodolfo tinha sofrido um acidente, e o médico Rodrigo, amigo da família, disse assim: o Rodolfo vai passar pelo vale da sombra da morte. Isso é um salmo de Davi. Mas o Senhor estará e está com ele. Então Deus nos revela nessa noite que Deus, Ele te dá a vitória no monte, mas no vale Ele não te abandona. Ele está com você, Ele passa com você. Amém. Aleluia. Então, diante desse texto, depois você pode ler na sua casa com mais calma. Então vai falar, sabe, desse direcionamento, dessa confiança, dessa permanência naquilo que Deus fala, na permanência, amado, dessa intimidade, desse relacionamento que nós temos com Deus. E nós nessa noite vamos ver e provar que Deus não mudou. Talvez você está passando um vale,
Mas o mesmo Deus que foi com você no monte, na intimidade, na oração, é o mesmo Deus que diante da circunstância, Ele está te dando a vitória nessa noite. Amém? Você crê comigo? Porque Deus não tem filhos prediletos, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, você agrada a Deus, e essa fé chama a manifestação do poder, do milagre, da cura, da ressurreição. Porque o nosso irmão Rodolfo é uma prova viva, irmão, do Deus da montanha, é o Deus também do vale. Aleluia! E todos ao chover. Embaixo, pega embaixo, isso. Aleluia! Sabe o que eu digo com isso? Perdeu o diabo, velho! A igreja orou, a igreja creu, e aqui está o resultado, o milagre de uma igreja unida, de uma igreja que creu e declarou a palavra de Deus. Desde o primeiro momento que nós recebemos a notícia que o nosso irmão Rodolfo tinha sofrido um acidente, nós dobramos o joelho, nós oramos, não só a igreja, os amigos, o Rodrigo, passando notícias boas, e nós desde o primeiro momento lá na casa da Fabiana, já acionamos a igreja e colocamos a igreja para orar, para interceder. No primeiro instante fomos para a casa da Fabiana orar, declarar, não deixar que em nenhum momento notícias negativas chegassem, relatórios negativos chegassem, ou pessoas negativas chegassem para dizer, é assim mesmo. Não é assim não, irmão. Nós cremos num Deus que pode mudar a realidade. Nós cremos num Deus, amado, que ainda hoje faz milagres. O Rodrigo aqui como médico pode falar depois no lugar do médico que atendeu o Rodolfo. E para o médico que atendeu o Rodolfo, pode tirar minha cadeira aí se quiser, não tem problema não. Que atendeu o Rodolfo, amado, naturalmente para os médicos era impossível o Rodolfo estar aqui hoje. E mais uma vez, todo respeito aos médicos, mas Deus, Ele surpreendeu a medicina. Porque como nós cantamos e temos cantado, Deus, Ele vai além da medicina. Tem os médicos, nós honramos os médicos, eles são uma bênção, mas Deus vai além. E o Rodolfo é prova viva que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Amém? Nós vamos cantar uma canção e vamos deixar o Espírito fluir, compartilhar aquilo que Deus tem através do nosso irmão Rodolfo. O Rodrigo também vai dar um testemunho para falar dentro da ótica médica, Rodrigo. E aí nós falamos na ótica espiritual. Aleluia! Amém? Qual música você quer, Dodô? Meus irmãos, boa noite. Só para começar. Só para começar. Quando eu abri os meus olhos, eu vi o meu pastor. A impressão que eu tive quando eu vi ele, que uma felicidade tomou conta do meu coração. E eu falei, eu estou em um bom lugar, porque o meu pastor está comigo. Quem tem uma boa companhia não anda em más lugares, meus irmãos. E aí vem um louvor no meu coração. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande
de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão resplendor de um rei, e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande, sobre todo nome, sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome eu sei, sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Você pode sentar, se você conseguir, né? Amém. Fica por aqui, vocês podem ficar. Nós queremos também, né, fluir e deixar Deus se mover no nosso meio. Amém. Então o Rodolfo vai testemunhando, eu vou pregando, o Espírito Santo vai fazendo, o louvor vai louvando e você vai dando glória. Amém, irmãos? Diante do milagre, amado, nós não podemos negar que Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele continua fazendo o que sempre Ele, desde o início, se propôs, que era fazer que o homem desfrutasse do melhor, tivesse autoridade, governo, e desfrutasse do melhor dele nessa terra. Então nós estamos aqui para desfrutar desse melhor de Deus. Amém? Então Rodolfo, vai fluindo. Acho que não sei, vem cá Rodrigo, rapidão, fala qual era o estado do Rodolfo. E aí o Rodolfo também vai compartilhar e nós vamos dar fundamentos na palavra para vocês nessa noite. Eu dou o meu aqui, Dodô. Boa noite, meus irmãos. Com grande alegria a gente vem cultuar a Deus nesse domingo, não é verdade? Isso é gostoso demais. A vida nos pega de surpresa, né? E esse louvor já pegou a gente de surpresa algumas vezes, né, Rodolfo? Uma vez nós fizemos uma viagem
E Deus invadiu o nosso carro com esse louvor. E nós vivemos uma situação muito gostosa, muito íntima, que depois, particularmente, a gente compartilha com vocês. Rodolfo passou por mais de 5 toneladas de provação. Quem aqui já foi provado? Tem que levantar a mão todo mundo, gente. Porque todos nós somos provados. Se nós dissermos que passamos pela vida sem uma provação, ou somos mentirosos, ou somos completamente equivocados do que estamos fazendo aqui. Porque se o nosso mestre foi provado, quem somos nós para não ser? E esse homem passou por mais de 5 toneladas de provação. Isso, do ponto de vista do corpo humano, é impossível resistir. São 5 toneladas em cima de ossos e carne. São 5 toneladas em cima de cabeça, de intestino. São 5 toneladas ou mais. E quando nós recebemos a ligação, foi da Fabi, um momento de muito desespero. Nós entramos em desespero. Nós somos afligidos pelas provações que vêm sobre a nossa vida. Faz parte dela. E a Fabi disse: Rodrigo, eu não consigo sair daqui, eu estou parada. Pelo amor de Deus, vai lá. E eu estava a 450 quilômetros longe daqui. E quando eu percebi a gravidade, aí eu comecei a ligar para colegas do bombeiro para poder me fazer contato com a cena do local. E consegui. Liguei para um chefe dos bombeiros. O chefe dos bombeiros conseguiu me fazer contato com quem estava na ambulância. E a situação era que a ambulância não poderia sair do local. E quando a ambulância não pode sair do local, é porque há um corpo. Não é porque tem alguém vivo. Alguém morreu. A ambulância não carrega gente morta. A ambulância só carrega gente viva. Então, foi muito, muito grave o que aconteceu. E quando eu tive a notícia que a ambulância ia sair da cena do acidente, foi quando eu consegui falar com o pastor. E o pastor me perguntou: como você acha que vai ficar o Rodolfo? E foi isso que eu disse para ele. O Rodolfo vai passar pelo vale da sombra da morte, pastor. É lá que ele está. Ele está nesse local. E a palavra de Deus, ela não é ilusória, sabe? Deus não nos iludiu. Lá está escrito tudo que nós iremos passar. E quando a palavra diz que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, ele não diz pastos verdejantes da sombra da morte. É o vale da sombra da morte. Tanto é que ele diz: mas eu eis que estarei contigo. Então não interessa o local, não interessa a cena, não interessa o peso da sua aprovação. O do Rodolfo foi mais de 5 toneladas. E eu consegui também falar com um amigão meu, que quando eu liguei para ele, eu falei: cara, eu preciso da sua ajuda aí na Santa Casa. Ele falou: eu estou aqui. Gente, isso não é coincidência. Isso é providência. Quando ele disse: eu estou aqui, eu falei: cara, tem um amigo meu que está no caminho. Eu preciso que as coisas aí estejam preparadas para ele. E antes do Rodolfo chegar, ele me mandou a foto. Foi uma das fotos mais emocionantes que eu recebi. Ele me mandou a foto de tudo preparado para o Rodolfo chegar. Desfibrilador, máquina de intubação, drenos, estava tudo preparado. O Rodolfo não pegou fila.
O Rodolfo não esperou. O Rodolfo chegou e foi atendido. Providência divina, não coincidência. As 5 toneladas de provação quebraram ossos da coluna, quebraram ossos do sacro, quebraram ossos da bacia, quebraram ossos do fêmur, quebraram costelas do lado direito, quebraram costelas do lado esquerdo, estouraram o intestino. Levante a mão. Quem já foi provado nessa vida? Mas tem de bom ânimo. Porque o nosso Deus, assim como esteve com Rodolfo, estará com ele. Estará comigo, estará com vocês. É isso. Mas dentro da ótica médica, ele, dentro do que o bombeiro viu naquela primeira instante, A ambulância não ter saído, o Rodolfo estava morto, né? O Rodolfo estava sem condições de vida. Não tinha, tanto é que a ambulância não saía. Essa foi a minha primeira notícia. Aí depois eles me ligaram e falaram, estamos saindo. Eu falei, então ele viveu. E se ele viveu, agora vai. Obrigado, Rodrigo. E eu estava lá. O Luizinho, que é o primo dele, trabalha junto com o Dodô, e na hora do acidente, o Luizinho ligou para mim. E eu prontamente, saí correndo, peguei o carro e já fui para lá. E cheguei junto com o bombeiro e vi toda a cena. O Rodolfo agonizando na mão dos bombeiros, tentando reanimá-lo. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o meu joelho, repreender o espírito da morte, porque com certeza o diabo queria levar o nosso irmão Dodô, queria, mas nós chegamos lá, eu dobrei o joelho, já acionei o grupo de oração da igreja, o centro de cura, e eu repreendi o espírito da morte e disse para o Senhor, não me deixe fazer o velório do meu irmão. Era algo que eu não queria fazer, era o velório do Dodô. Falei, Pai, nós vamos crer e nós vamos ver esse milagre se manifestando na nossa vida. Já provamos milagres na vida de outras pessoas, já ouvimos milagres de outras pessoas, mas nós queremos ver o milagre na nossa igreja. Sabe, através das nossas orações, vendo o Senhor fazer, ressuscitar, sabe, restaurar o que precisava ser restaurado. Então veio um momento de aflição. Ao mesmo tempo nós estávamos na fé, mas vinham os pensamentos, porque o pensamento ele pode vir, mas você não pode deixar eles fazer ninho. Mas vinham os pensamentos, como eu disse, e aí? Ele não sai daqui, não está saindo, e os bombeiros não dão muita informação ali para nós, né? Mas nós nos agarramos na fé, fomos para a casa da Fabi, começamos a orar, a declarar a palavra. E o Rodrigo falou, ele vai passar pelo vale da sombra morte. E foi aonde Deus me deu a palavra para essa noite. No vale, no monte e no vale. O Deus no monte, o Deus de vitória, o Deus de milagre. Mas no vale é o Deus também que faz milagre, que passa conosco. E Deus passou com o Dodô. E diante dessas orações, dessa busca, Deus deu direcionamento para os irmãos, para o Heverson, para a gente ir para frente do hospital aí, Tem os parceiros de orações que pegou junto lá. A igreja pegou em oração, mas teve alguns irmãos que foi para frente da Santa Casa. E aí o Heverson compartilhou que em 7 dias, 3 dias o Dodô acordava e no 7º ele descia, saía da UTI. E assim aconteceu, Deus foi fiel à sua palavra. No 3º dia ele acorda, no 7º dia ele já estava na enfermaria ali, saiu do UTI e estava na enfermaria. E nós brincamos entre nós lá na oração na frente do hospital, com quem o Dodô ia acordar primeiro e falar. Então havia uma brincadeira entre nós, com quem ele ia acordar, com quem ele ia falar primeiro. E fico feliz, de ter sido eu,
que ele acorda e olha assim: pastor, é você, e me dá um Até beijo. aqui, pastor. E eu fui expulso do hospital, porque o Dodô queria beijo, queria falar, e aí a médica de plantão, ele não pode falar, ele estava já sem oxigênio. E aí ele queria falar, porque já tinham tirado o oxigênio, e se ele ficar falando muito, nós vamos entubar ele de novo. Falei: Rodolfo, fica quieto, senão o pessoal vai tirar eu daqui de dentro, não vai deixar nós virmos visitar você. E assim foi, amado, né? E com quantos dias ele saiu? Saiu do hospital. Com 7 ele acorda, desce para UTI. Acho que com 13, 15 dias, né? Alguém sabe exato, Fabi? 15 dias? 15 dias ele estava vindo para casa, diante da gravidade que o Dr. Rodrigo compartilhou aqui. Outros amigos médicos, sabendo do que aconteceu, iam lá vê-lo, sendo operado, né? Porque o principal estava sendo o pulmão, ele não conseguia respirar. Mais de 3 amigos meus médicos ligaram e falaram: Rodrigo, não vai dar, está muito grave. Aí a gente escuta essas coisas, não tem problema. Aí desliga o telefone e fala: pai, mas em nome de Jesus. O não vai dar do homem é caído por terra com o vai dar de Deus. E o que eu acho impressionante, se vocês perguntarem para o Rodolfo se ele lembra do vale da sombra da morte, ou da provação que ele provou das 5 toneladas, ele não consegue mentir dizendo: eu não lembro de nada. O Senhor deletou da mente dele esse momento. Uma vez eu ouvi uma história, eu acho que todos conhecem, de uma pessoa que se revoltou com Deus, dizendo: no meu momento mais difícil, eu enxerguei não 4 pegadas, eu enxerguei só 2. O Senhor não estava comigo. O Senhor disse: é porque eu te carregava no colo. Nesse momento ele nem lembra, porque ele estava no braço do Senhor. E em tudo isso, o Dodô vai falar, vai ter tempo, tá, Dodô? Vai ser seu. Se sobrar para mim, eu prego. Em tudo isso, Rodrigo, nós oramos que ele não pegasse nenhuma bactéria, porque era provável dentro do hospital pegasse bactéria, alguma infecção nos órgãos. E a nossa oração, a Fabiana lembrando sempre, desde o primeiro dia que nós fizemos a oração lá na sala da Fabiana, era: nenhuma infecção, nenhuma bactéria vai chegar no corpo do Rodolfo. E depois nós ficamos sabendo, pelos médicos, a Fabiana, que ele estava junto de outras pessoas, que ele poderia ser contagiado com aquilo que as pessoas tinham, mas ele não foi contagiado, nenhuma bactéria chegou no corpo dele, na vida dele, nenhuma infecção. Porque grande parte, né, Rodrigo, das mortes é por bactéria, infecção, alguma coisa desse tipo. E o Rodolfo, o Senhor guardou ele em tudo, não deixou nada chegar no corpo dele. Amém? Agora é com você, Dodô. Deixa Deus te usar. Amém, amém, meus irmãos. Olha, na verdade, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que nós íamos ter o churrasco dos homens na chácara, que seria num sábado, e não teve por conta da chuva. Daí para frente eu não lembro mais nada, né? Sei que na segunda-feira o pessoal acabou não indo, não foi trabalhar. Eu acabei dispensando o pessoal na segunda-feira, e depois a Fabiana falou que eu passei a tarde no quarto orando. E eu não lembro mais nada. Eu não vi nada. A única coisa que eu lembro, que a minha memória acaba trazendo, foi que a Fabiana tinha falado comigo, mas eu só tinha apertado a mão dela um pouco antes. E depois, quando eu acordei, que eu vi o pastor falou assim: você sabe onde que você está? Eu falei: eu não.
Você sabe o que aconteceu? Aconteceu um acidente com você. Eu falei, não, pastor, não lembro de nada. Que acidente? Do que o senhor está falando? O senhor está louco. E aí eu comecei a ver aquilo lá, o povo assim. Olhei para o meu braço, estava amarrado, com muita sede. E o pastor falando assim, não, fica quieto, fica quieto. Eu querendo água. E fica quieto, mas você está perguntando. As enfermeiras vão tirar eu daqui. Eu falava assim, pastor, aqui, ó. E aí, me dá um beijo, pastor, me dá um beijo. Não, me dá um beijo, pastor. Mas, irmãos, eu estava numa paz tão tremenda. Eu estava na sombra do Onipotente. Eu não tinha medo, sentia dor, ainda mais assim, como minhas costelas quebraram, se eu movimentava, doía um pouquinho, sabe? E eu fui vendo o pessoal chegando, eu via que o pessoal vinha me ver, ficava alegre, só que eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. Eu olhava de um lado, via mangueira enfiada em mim, aqui, ali, perna esticada com peso. Já está levanta a perna. Minha fisioterapeuta ali. E aí, meus irmãos, eu fui vendo que o povo foi se alegrando. Se alegrando. A tia do Clóvis a diretora, chefe da UTI, falou para o Clóvis assim, Clóvis, esse menino tem um negócio diferente. Não foi, Clóvis? Ele está dentro dos 5%. Eles têm a estatística, 5% não tem explicação. Sabe? É aquela, só Deus sabe. E é a realidade. É que nem o Rodrigo falou, não é a questão de você ser incrédulo. É a realidade, é a estatística. Ele está dentro dos 5%. Mas eu não via esse terror. Eu não sentia medo. Eu não sentia ira, não sentia raiva. Eu só sentia paz. E eu olhava para minha família, minhas filhas, os meus parentes, minha tia. Eu via o fervor da igreja. O pastor falava assim, Rodolfo, nós estamos fazendo vigília. 10h30, né, pastor? 10h30 nós vamos estar lá louvando. E pessoas sendo tocadas, pessoas sendo alcançadas. Um mover acontecendo. E eu estava em perfeita paz. Porque o Senhor conserva em perfeita paz aqueles que nele acreditam. Sabe, meus irmãos, eu estava ali, e aí eu fui vendo que o pessoal da enfermaria, eles foram ficando agoniados, porque eu tinha que ir embora dali. É verdade, tinha que dar lugar. E eles não tinham como me segurar mais. Falava assim, a gente não pode mais segurar ele aqui, tem que despachar esse rapaz. Ele tem que ir. Depois da recuperação, a Leonor, minha filha mais velha, foi agradecer uma médica. Obrigada porque você cuidou bem do meu pai, né, por tudo que você fez. E mandou no Instagram para ela. Aí passou 1 dia, 2 dias, a enfermeira respondeu. Ela falou assim, não sei se você acredita em Deus, mas há muito tempo eu vinha pedindo para Deus que eu precisava ver um milagre. Sabe, a gente vê tantas coisas acontecendo aqui, que a gente precisa ver um milagre. A gente precisa ver o mover de Deus, porque senão a gente desacredita.
E aí ela falou assim, ó, e a recuperação do seu pai foi extraordinária. Eu voltei a ter fé. E Deus foi movendo, meus irmãos. Fui para a enfermaria, né? Sem entender nada. Eu não tinha noção. A minha mente, o meu coração, assim, não se turbava. Cheguei lá, colocaram na cama lá, e eu tinha que esperar para poder operar. Eles precisavam ver se estava tudo normal. Aí foi um dia um médico lá fazer um raio-x meu. Aí ele bateu o raio-x, né? Olhou lá e falou assim: rapaz, eu acho que esse trem está errado. Porque um pulmão seu é maior que o outro. E o teu coração está para o outro lado. Foi porque onde apertou, sabe? Então deslocou. Aí eu falei: rapaz, eu acho que o negócio deve ter sido meio grave. E fui vendo do lado da cama uma pessoa murmurando. Ele pegou uma bactéria e a bactéria estava com perigo de dar gangrena e ninguém conseguia, não tinha remédio, e o médico fez um negócio lá, o enfermeiro enfaixou errado, eu sei lá o que aconteceu, mas ele estava com risco de perder a perna. E aí nós começamos a declarar: você está curado, você não vai perder a perna, sabe? E declarando, e ele foi tendo fé, e ele foi pegando. Aí tinha uma família lá do sul que saiu, foi embora, teve alta. Aí chegou um homem que quebrou a perna, um senhor, e não cuidou da perna, ficou torta. Aí ele foi lá à noite, né, saiu um, já entrou outro, e ele chegava à noite, ele falava: Alexia, toca o louvor de não sei quem. E ele gritava. Aí eu começava a cantar o louvor. Era Alex. Toca essa. Para ver se o homem parava de chamar Alex. Foi desse jeito. Aí no outro dia levaram ele para operar. Entraram o outro. Quando entrou outro, eu vi que era um endemoniado. Pessoal, você não tem noção da murmuração. A pessoa descrente, xingando. Aí eu falei assim: esse aqui nós vamos ter que alcançar. E aí no quarto, aquele mover, aquela oração. Quando eu saí, um teve alta no outro dia, o outro passou mais 2, 3 dias, teve alta. Curado. Porque foi alcançado, foi lançado. O pastor Douglas ia lá, orava, o Tiago, né, o pastor Márcio, a gente pregando aquelas pessoas. O pastor Márcio, o hospital já estava barrando ele, né? Até isso teve, meus irmãos, até isso teve, até o levante. Aí chegou o dia da minha operação. Os enfermeiros foram lá me buscar 1h da tarde. E eu não estava com medo. Vamos tocar o pau, vamos para frente. E aí os enfermeiros foram me levando. E eu fui saindo lá do segundo andar que eu estava e fui descendo. E aí, meus irmãos, eu fui descendo na Santa Casa, eu vi uma placa assim, ó: Deus está aqui. E eu peguei aquilo. Mas eu fui descendo e a situação estava tão crítica lá
que eu vou te falar uma coisa. Eu falei, rapaz, o negócio é feio, guri. Povo no corredor, em cima de maca, segurando o soro. E eu foram me levando. Aí chegou em frente de um balcão. Eles pararam a maca, do lado um monte de cadeira para o povo sentar. Aquelas cadeiras uma do lado do outro, tudo soldado assim. E eu fiquei ali. E aí chegou um rapazinho, falou assim, ó, daqui a pouco nós vamos levar o senhor para preparar para ser operado. Aí eu falei, tá bom aí. Mas eu já estava com frio na barriga, meus irmãos. Porque eu estava lá numa CTI, todo mundo cheio de protocolo, de tudo. E eles me levaram lá para dentro, uma sala tudo preta, uma mesa, parecendo uma mesa de sinuca, tudo enrolado com uma lona preta, um negócio em cima assim, tudo enrolado. E os médicos novos, sabe? Eu acho não, o mais velho lá era o anestesista, que devia ter uns 35, 36 anos. Não sei se o Rodrigo conhece o anestesista. Mas o resto era um pessoal mais novo, né? E eu falei assim, Senhor. Tinha uma mocinha, falei, moça, antes de começar a operação eu tenho que orar. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, que bonitinho, o senhor quer rezar. Falei, tá bom aí. E aí eles começaram para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E eles falaram assim, ó, seu Rodolfo, nós vamos começar a anestesia. O senhor quer fazer essa oração? Eu falei, quero. Vem aqui perto de mim aqui, faz uma roda aqui perto de mim aqui, ó. E eles ficaram perto de mim, eu fui olhando para eles. E falei assim, eu sei que vocês são competentes, eu sei que vocês estudaram, que vocês merecem estar aqui. E eu quero orar, mas eu não vou orar por mim, eu vou orar por vocês, porque eu estou guardado. Eu estou guardado. A minha confiança, a minha esperança está no meu Senhor. Se Ele me trouxe até aqui, não é aqui que Ele vai parar. Mas eu quero orar por vocês, porque quando vocês começarem a operação, vai haver uma unção sobre vocês. A operação era para ser uma operação rápida no quadril, 45 minutos mais ou menos, não é isso? E eles começaram, eu falei, ó, vai ser rápido, vai ser fácil e vai ser leve. E aí tudo bem, eu acordei depois de umas 3 horas. Eles operaram tudo, bacia, onde tinha que colocar parafuso e pino, eles colocaram. Fizeram tudo. E nesse tudo que eu passei, as pessoas ficaram assim, as pessoas sempre ficam assim, querendo saber, e aí, o que Deus falou para você? Você viu Deus? Você teve um encontro com Deus? Sabe, meus irmãos, eu tenho a plena certeza e convicção que não foi Deus que causou esse acidente. Ele me livrou da morte. Deus não trabalha colocando ninguém em situação assim para ter que dar uma unção ou para querer aparecer, para você ter uma visão, não. Ele guarda. Ele me guardou. Ele me livrou da morte. Sabe,
E isso estava dentro do meu coração. E quando ele começaram a me operar, Deus começou a falar comigo. Falou assim: ó, esse médico que está te operando não é médico, não. Falei: uai, como assim? Falou: não. E eu fiquei quieto, porque Deus estava falando. E depois eu vou voltar nesse assunto, que foi, depois eu mandei uma mensagem para o Rodrigo. E aí começou a operação, e Deus me levou num lugar aonde eu tinha cometido um pecado, há uns 10 anos atrás. Ele me levou de volta numa terra, numa fazenda, num arrendamento que eu tinha. Naquela época eu comprava gado e vendia gado, né? Eu tinha em torno aí de umas 1.400, 1.500 cabeças. E eu comprava muito e vendia muita vaca. E nesta época eu pequei, eu caí. E antes de eu cometer um pecado, eu via os demônios andando na minha frente. Quando eu pequei, meus irmãos, aquilo me enojou tanto que eu corri para o meio do mato. E o diabo falava para mim: se mata. Olha para o teu gado. Eu olhava para o meu gado, ele estava tudo na beira do curral. O diabo falava assim: você vai perder tudo. Você vai perder tudo isso. Você vai perder teu carro, você vai perder teu gado. Eu vou acabar com tudo. Você não vai ter mais nada. E eu, com ânsia de vômito, eu ia vomitar, saía dentro de mim assim, parece que aquele ouriço do mar, redondo, cheio de daquelas pontas pretas, sabe? E aquilo lá vinha dentro de mim, e o diabo se mata, se joga debaixo de uma carreta, joga seu carro dentro do rio. A fazenda era na beira do rio Taquari. Você não tem jeito. E eu falava: Senhor, não me deixe sair da tua presença. Isso não me interessa. Mas eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Mas eu não posso ficar sem a tua presença. Dali eu saí, fui para minha casa. Só voltei naquela fazenda na hora de tirar o meu gado. E daquela época para cá, minha vida começou a fazer assim, ó. Coisas assim. Às vezes a gente recebe uma bênção, alguma coisa que a gente não tem explicação. Recebi uma bênção, tal. Mas quando as coisas começam a dar errado, tem coisa que dá errado na tua vida que você fala assim: não pode dar, isso não é normal. Não pode ser. Nem com o cara mais azarado do mundo isso acontece. Sabe? E as coisas começaram a dar errado. E nessa operação, o Senhor me levou para aquele local. Eu estava lá no mesmo local aonde eu caí. E veio uma pessoa, como se fosse um técnico, sabe? Assim, imagina que você tem um carro e dá um problema, você leva na concessionária, que nem o barão aqui mexe com o carro, vai lá fazer um laudo, e aí começa a dar: isso aqui tá bom, isso aqui não vai ter que trocar, isso aqui vai fazer assim, e tal, vai mudar. E
E aí eu estava ali e começou a vir em cima de mim, como se fosse um download das coisas. Deus me mostrando muito rápido, vindo. Eu falei: Senhor, mas como isso vai acontecer? Não tem como. Como que vai? Quem que vai pagar tudo isso? Como que vai acontecer, Senhor? E Ele falou: eu estou mudando o teu nome. Eu estou mudando o teu nome. E já está tudo pago. Já está tudo feito. E aí, eu vi uma massa, como se fosse uma massa de pizza. E essa massa fazia parte de um ser. Era um ser que fazia, era tudo uma coisa só. E aí eu recebi 1/4 dessa massa. Aí eu escutei assim: seu Rodolfo, o que o senhor está falando? O senhor está louco? O senhor está me escutando? O senhor não está falando coisa com coisa? O senhor está bem? Eram os anestesistas me chamando. E eu peguei aquilo lá. Eu não queria soltar. Sabe uma pizza, quando você tira um pedaço e o queijo vem junto? E eu estava agarrado naquilo e vindo descendo. E eles: seu Rodolfo, acorda, o senhor está bem? O que está acontecendo com o senhor? Eu estava orando em língua, meus irmãos. E aí eu acordei. Fiquei ali na sala, ali, uns 40 minutos, chorando, orando, com o coração grato, renovado. Essa foi uma parte da experiência que eu tive com Deus. Nós temos uma experiência espiritual, sabe? Com visões, com revelações, mas tem uma mudança maior, sabe? Que Deus faz dentro de nós, dentro do coração, aonde Ele puxa o teu coração para mais perto dEle. Sabe, nesse tempo que eu tive internado, eu vi a provisão de Deus. Às vezes eu estou lá na cama, eu sei que eu tenho que ter paciência. Estou fazendo a fisioterapia, às vezes não é fácil, mas eu sei que Deus está movendo. Eu sei que Deus moveu na igreja. Eu sei que Deus moveu na vida do pastor. Sabe, eu quero agradecer a todos, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos. Quero agradecer ao Luiz, meu primo. Amo muito você, viu, Luiz? Que foi uma pessoa que esteve ali comigo desde o primeiro dia, dormindo no hospital comigo, na minha casa, né? E assim, o que eu precisava, sempre disposto. Então Deus levantou as pessoas. E o Rodrigo estava falando, né? Meu irmão. Eu liguei para ele e falei assim: ô Rodrigo, o que é esse médico? Que Deus falou para mim que ele é fazendeiro. Não foi, Rodrigo? Ele falou: ô Rodolfo, Deus está nesse negócio. Porque ele é conhecido como médico fazendeiro. Ele já vem não sei de quantas gerações de fazenda no Pantanal. E Deus me falou porque disso tudo, mas é outra coisa. Sabe, meus irmãos, Deus é real. O milagre é real. Sabe, Deus se move. Ele não dá nada a mais do que você suporta.
Hoje nós estávamos com a visita lá, a irmã Rose, lá de Araçatuba, e ela contou uma história, né? Ela falou assim, eu tenho uma amiga em Araçatuba, elas são 4 irmãs, e dessas 4 irmãs, uma teve câncer. As outras foram fazer exame, não tinha nada genético, não tinha nada, tal. Aí ela falou assim, ainda bem que fui eu que tive câncer, não foram mais irmãs. A irmã Rose falou assim, por quê? Ela falou assim, porque eu tinha força para passar por isso. Se fossem minhas irmãs, não tinham. E através da vida dela, muitas pessoas foram tocadas. E ela falou para mim assim, Rodolfo, mesma coisa foi com você. Deus permitiu, porque você podia passar, mas mais pessoas foram tocadas, foram impactadas. Quando eu vejo para minha família, para minha esposa, para minhas filhas, pelos meus genros, Deus movendo. Gente, chegou lá no dia que eu estava lá, o pessoal não sabia se eu ia viver ou não ia, não sabia se cuidava daqui, se cuidava dali, apertava um lugar, afrouxava o outro, não tinha que esperar o próximo dia. Se passar, a notícia era essa, tem que vir amanhã. O que tinha que fazer hoje já foi feito. Aí chega aparece um médico lá com um aparelho, que em lugar nenhum tem, para dosar cada órgão, a quantidade de remédio, porque o rim não aguentava. Deus foi movendo, Deus foi tocando, Ele foi fazendo, sabe? E eu creio que Deus quer usar cada um de vocês. Eu creio que Deus vai usar a igreja Verbo da Vida Tiradentes, não só elas, todas, porque Deus está em todos os lugares, mas tem uma unção aqui para cada irmão meu. Eu fico agradecido, grato a Deus, porque Deus não me abandonou, porque Ele é fiel, porque Ele me guardou, sabe? Pastor Heverson, que Deus levantou, intercedendo, declarando. Quando a palavra saiu da boca dele, encontrou um homem de fé, que agarrou. Se Deus falou, Ele vai fazer. Por mais que chegava notícia ruim que vinha, não é, pastor? O pastor estava firme, levantando, o pessoal, vamos lá, vamos louvar. Um frio. Eu acho que foi a semana que mais fez frio, não foi? O pessoal lá louvando, adorando, glorificando ao Senhor. E Ele sendo fiel. Um Deus que faz milagre. Um Deus vivo. Um Deus que não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sabe? Aonde você vai, Ele já está lá. Aonde você vai, Ele está lá, meu irmão. Eu vi assim, o carinho do pessoal lá do meu condomínio, do prédio. Falava assim, rapaz, eu nem imaginava que esse povo era tão legal. Verdade. Às vezes você entra, cumprimenta uma pessoa, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Às vezes você só fala da boca para fora. Aí depois eu conhecendo o pessoal, nossa, eu rezei por você, orei por você. Que bom que você está aqui. Olha, que bom, que maravilha. Os meus irmãos, meu irmão Orlando, amo você, meu irmão. Meu irmão Rodrigo, que foi o canal que o Senhor usou, trouxe na mente da Fabiana,
Deus vai te honrar muito, meu irmão. O bombeiro que foi lá teve que fazer uma manobra em mim. O bombeiro falou para mim, eu vi isso da boca dele no hospital. Ele falou: você não tinha mais jeito. Você podia morrer se eu fizesse a manobra, se eu não fizesse. Ele furou aqui para estancar. Só que não é qualquer um que faz, sabe? Porque muitas vezes a pessoa não quer correr o risco. Ela fez isso e ele morreu, mas não tinha mais jeito. Ele foi ousado. Mas quando eu bati o olho nele, eu falei: tu és um homem de Deus. Eu senti, porque Deus preparou. A palavra diz assim que Deus cuida do teu amanhã. Para amanhã, meus irmãos, já está tudo pronto. O teu milagre já chegou. Eu fico pensando que não é Deus gosta mais de um ou de outro. Talvez aconteceu isso com ele e tal. Não, meus irmãos, Deus gosta de todos iguais. As enfermeiras vinham lá cuidar de mim, a gente orava, brincava, declarava, pregava, sabe? Todo o tempo confiando nas promessas de Deus. E eu creio que tem um tempo melhor para cada um de vocês nessa noite. Deus vai liberar coisas maravilhosas. Quando eu saí daquela CTI, as enfermeiras, eu acho que elas que estavam cantando: quão grande é o teu Deus. Amém, meus irmãos? Muito bom estar de volta aqui com vocês, viu? Saudades, estava com saudades. Cadê a Luana? Vem cá, Fabi. Vem cá, Fabi. Você faz parte, mulher de Deus. Tem a sua ótica também como esposa, família. Boa noite, igreja, paz. Foram momentos assim muito difíceis, desafiadores. Mas eu confesso que a todo momento nós pegamos junto com a igreja, nós pegamos pela fé, né? Todos numa mesma fé, né? Sobre que ele iria se recuperar. O Rodrigo ligava, a cada meio período ele ligava e falava. E a gente sempre assim, crendo no milagre de Deus. Nós não deixamos de acreditar um minuto, né, pastor? Sempre pegando junto, né, e crendo, por mais que a situação a gente não conseguia ver a situação, mas nós, no fundo do coração, nós queríamos que o Rodolfo ia sair dessa. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui conosco, né, com a oração de todos, a participação, os nossos amigos e com a igreja, e nós somos muito gratos a todos vocês aqui. Amém. Amém. Aleluia. Vou deixar o Rodolfo aí, pode deixar. Às vezes eles não vão citar nomes, né, para não ser injusto, mas, né, toda a igreja, alguns orando aqui na igreja, outros orando no hospital, outros orando em casa. Então cada um se moveu da forma que pôde, né? Então toda a igreja se mobilizou, né? Então nós estamos disponíveis, amada. A igreja, eu, né, temos um centro de cura que está aqui para pegar junto, para orar, para crer na palavra. Eu prefiro viver crendo do que morrer duvidando. Então a gente sempre vai crer no milagre, no poder, na manifestação, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Existe um poder de Deus que opera em nós. Então nós sempre vamos crer no milagre.
Independente da situação, independente do problema, da circunstância, da gravidade, da enfermidade, nós somos uma igreja da fé. Nós somos uma igreja que crê em cura. Amém? Nós somos uma igreja que crê na palavra. Não estou dizendo que as outras não creem. Eu sei da minha igreja, eu não sei das outras. Eu sei do verbo da vida, então eu não vou falar das outras porque eu não sei. Eu não conheço. Mas do verbo da vida eu conheço e posso falar. É uma igreja que crê na palavra, que prega a palavra, que crê em cura, crê no poder, na manifestação do Espírito Santo, nos dons em operação. Amém? Aonde edifica pessoas, o amor de Deus manifesto, porque o poder se manifesta através do amor. Sem amor, amado, é impossível agradar a Deus, é impossível ver milagres se manifestar. Jesus, quando orava, ele tinha íntima compaixão. Por isso as pessoas eram curadas, porque Jesus tinha íntima compaixão. E quando nós temos íntima compaixão das pessoas, crendo na palavra, o poder de Deus se manifesta. Amém? Como nós temos aqui a nossa irmã, que é a paciente da Renata, né? A Renata me contou mais ou menos o que aconteceu com ela, né? Pode falar, Renata. Ela veio para receber cura. Nós vamos orar. Boa noite. Então, a Daiane, eu acho que muita gente deve conhecer dela. É aquela advogada que sofreu um acidente em dezembro, né, Daiane? Ela foi desenganada pelos médicos. Os médicos desenganaram ela. Tem até uma reportagem no G1. E hoje caiu meu plantão, eu taco a Daiane. E eu comecei a falar de Jesus, porque é o que o Rodolfo falou. A gente tem que viver o que a gente está, a gente tem que pregar o que a gente vive. E a gente se enche de íntima compaixão, né, Rodolfo? Que é isso. Não tem como você falar que você vai cuidar de alguém e não envolver Cristo. E daí eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu falei, Daiane, eu creio em você. Você é curada, você já é um milagre. Eu creio em você andando, entendeu? E você aqui, igual o Rodolfo, pregando, contando seu testemunho para outras pessoas. Amém? Vamos orar pela sua vida, Daiane. O mesmo Deus que fez o milagre na vida do Rodolfo é o mesmo que faz na sua vida, Daiane. Amém? Fica aqui, cadê o pessoal da mídia aí? Não sei onde está. Se está aí atento. Eu queria que você ficasse de pé, tá, Rodolfo? Espera aí. Ele fica de pé. Não, ele fica. Só segura aqui, Rodolfo. Ele fica de pé. Ele só vai ficar de pé e vai sentar. Porque ele faz isso todo dia, né, Dodô? Isso. Cadê a Ana Lu? Amém? Pode sentar. A fisioterapeuta está ali. Daqui uns dias já está trabalhando a perna. Qual que é a esquerda? Ele está trabalhando bastante a direita. O pãozinho aqui está crescendo de novo, né? E agora ele vai começar, depois da liberação, a perna esquerda. Mas ele já está ficando de pé, se move, levanta da cama sozinho, senta na cadeira e sai correndo dentro de casa. Ainda, atrás da Fabiana. E quando coloca a comida na mesa, ele também corre lá para a mesa. Que o homem está um leão agora, está comendo de tudo. Não perdoa nada que vem na mesa, né, Dodô? Principalmente o pezinho de galinha. Colágeno, né? Ele gosta. Amém? Vamos louvar o Senhor, aquela de cura, tá bom? E eu queria que você ficasse de pé, nós já vamos para encerrar, mas eu queria que o pessoal do Centro de Cura, Lucas, o pessoal do Centro de Cura, nós vamos orar com a Daiane. Então ela pôde ver, você pôde ver o que Deus fez na vida do Rodolfo. Amém? De um improvável, de um homem que estava morto diante da gravidade. Deus, Ele manifestou o seu poder. E não é como o Rodolfo diz, não é só para o Rodolfo, é para todos, é para a Daiane. E a gente vai continuar crendo, Daiane, independente. A gente vai sempre continuar até que se manifeste
Porque Deus é o Deus do de repente. Porque Paulo e Silas estavam orando à meia-noite na prisão. Eles estavam presos e à meia-noite eles oravam, eles clamavam diante daquela situação. Inocentes, presos, algemados, mas eles não estavam impossibilitados de abrir a boca e louvar a Deus. E diante da adoração, e diante do louvor, da consagração da vida de Paulo e Silas, de repente as cadeias se abriram. Isso nós podemos trazer para os nossos dias. E de repente o problema, e de repente o milagre se manifestou, e de repente a cura se manifestou diante da impossibilidade, diante, sabe, das prisões que tentam nos parar. Existem as limitações, as prisões que tentavam parar o Rodolfo, as limitações, as prisões que tentam limitar a Daiane. Mas diz a palavra de Deus que quando eles oravam, quando eles adoravam a Deus, Daiane, Rodolfo, à meia-noite, não estou dizendo que tem que ser meia-noite, tem que orar, tem que adorar, tem que se consagrar ao Senhor. Mas o que nós pegamos é que à meia-noite as cadeias se romperam, os grilhões, aquilo que prendia Paulo e Silas se rompeu, e eles foram soltos. E nós declaramos nessa noite, nós vamos orar, e nós cremos nessa noite na vida da Daiane, na sua vida, o que tem te aprisionado, o que tem te parado, o que tem te impedido de louvar e glorificar o nome do Senhor. Eles estão aqui temporariamente nessa cadeira, mas não estão limitados de adorar. A Daiane veio, mesmo com as limitações, o Rodolfo, mesmo com as limitações, eles vieram adorar o Senhor. Isso é uma prova, irmão, para mim e para você, que nós não podemos dar desculpa para adorar, para vir para a igreja, para louvar, levantar as mãos e celebrar, porque Pedro diz que existe pessoas passando por coisas piores que eu e você estamos passando, e às vezes nós estamos achando que é muito, mas Pedro diz: ei, existe pessoas passando coisas, situações maiores do que as suas, e a palavra nos confronta, nos impulsiona a ficar firme, a avançar, a crer, a adorar, a declarar a palavra. E a palavra de Deus tem a última decisão. A palavra de Deus tem a última decisão na nossa vida, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto tem vida, Daiane, há esperança, há esperança, há esperança. Vamos louvar, e o pessoal do Centro de Cura vai colocar as mãos sobre a vida da Daiane, amém? Você pode adorar o Senhor agora, a letra vai estar aqui, creia com fé, e nós vamos orar com a Daiane, o pessoal do Centro de Cura, aleluia. Você pode louvar junto, você pode abrir a sua boca. Não posso explicar. Aleluia. Jesus é você. Vamos igreja, vamos encher esse lugar de adoração. Deus restaurador, que trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que cura por amor, milagres eu vivirei. Bom demais para não crer, bom demais. Deus restaurador, que trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor, milagres eu verei. Bom demais para... Ô Clóvis! Bom demais Vai
Vai, Barão, luz. Bom demais para não crer. Bom demais. Bom Demais para não crer. João Pedro tá aí. Vem cá, João Pedro, rapidão. Vem cá. Pode continuar orando, irmãos, declarando. Em teu nome mortos podem levantar. Aleluia. Essa foi a cena que você viu, Clóvis. Toda honra e glória àquele que é O Clóvis viu eu e o João Pedro e o Rodolfo no altar. você. Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Deus que cura. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Deus restaurador, Deus que cura com amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. 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 Eu já vi Aleluia. Placas de metal sair. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. já vi morto levantar. Já vi Loucura sarar. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Cadeirante ser curado. Placas de aparecer. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Eu vi a estéreo vida dar, e o seu filho vive está. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Já vi morto levantar. Já vi loucura sarar. Não me diga ele não Pode. pode. Não me diga ele não pode. E cadeirante ser Ele quer orar aí. Descer. Não me diga ele não pode. Ele não pode Eu vi a sério vida dar. que o seu Filho vive está. Não me diga ele não pode. Se eu sei que ele pode, creio que tu és Deus Restaurador. E trabalha em meu favor. Milagres eu vivi. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Ternura por amor. Milagres eu vivi. Demais para não crer.